digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Essa flecha pro futuro. Oh yeah! Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí o caboclo digital. Acende a poronga. É isso aí, meus amigos, já estamos ao vivo aqui diretamente da TV Caboquinho para todo o estado de Rondônia, através aí das redes sociais e através da TV. Você que está assistindo pela TV e quiser comentar, participar aqui, basta entrar em um dos links ou do YouTube da TV Caboquinho ou lá no Facebook do Rondônia ao vivo, também outro grande site aqui do estado de Rondônia, tá bom? Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Thiago Tesari. Faz muito tempo que eu queria bater esse papo, faz tempão que a gente não conversa, né, Tesari? Desde a época da Endu, e ele está aqui. Eu quero já agradecer você ter aceito o convite, estar aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os amigos aqui da TV Caboquinho. É um prazer estar novamente aqui. Tempinho passou, né? É. Ó, você que tá assistindo pode participar fazendo sua pergunta, contando aí alguma história que você teve em participação com o nosso amigo convidado de hoje aí, pode estar mencionando aí também. E você que quer participar aí, tem o YouTube e tem o Facebook pra você comentar, tá? Basta você entrar na nossa rede social e comentar aí que a gente vai estar lendo o seu comentário. Thiago, para começo de conversa, eu gostaria de saber de você qual que foi a principal diferença, né, e as dificuldades que você está enfrentando como vereador? Porque como gestor ali da Endu era uma situação, e agora como vereador é outra, né? Conta pra gente aí. Verdade. Depois de 20 anos no Executivo, 3 cidades, diversos órgãos, diversas secretarias, a gente agora está vivendo uma experiência nova. O Legislativo, ele é desafiador, né? A gente que está acostumado a fazer, executar, ir a campo, dar a ordem para as coisas acontecer. No Legislativo, não. Você pede, você propõe, você fiscaliza, você conversa. É uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica diferente, mas também desafiadora, porque a cidade de Porto Velho é desafiadora, né? Hoje em dia, eu vejo muitos amigos meus que eram da questão social, né? Que ajudavam muitas pessoas. E não era o vereador, participavam ali, ajudavam e tal, e recebia muitos pedidos. Eu acredito que você também, na sua campanha para vereança, deve ter recebido muitos pedidos das pessoas que acreditam em você. E às vezes a gente quer fazer, mas devido às burocracias, né, a gente não consegue. Tu sentiu alguma dificuldade nessa questão de querer fazer algo, mas quando chegou lá percebeu que existiria todo um ritual para poder chegar naquele determinado pedido que você quer fazer? Verdade. No Legislativo, na Câmara, você precisa tudo coletivizar, né? Você não consegue, não existe uma vitória individual. Todas as vitórias são coletivas, todas as demandas são coletivas, então há necessidade de uma articulação, de um convencimento,
de um relacionamento entre os pares, né? Então, assim, você tem que retirar a individualidade. Quem consegue aprovar leis é o coletivo, quem consegue aprovar requerimentos é o coletivo. Você precisa construir essa identidade dentro do grupo, dentro do coletivo, né? Ó, tem muita gente aqui que já tá assistindo aqui. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar das pessoas o que vocês estão querendo saber mais aqui. Mas, Thiagão, eu gostaria de saber também sobre a questão dos projetos, né? Que muitos vereadores já estão, bastante projetos em andamentos aí. Quais são os projetos que já tá no teu gabinete aí, que você já tá fazendo, ou que você já pretende fazer aí dentro desse mandato? Conta pra mim aí. Olha, nós temos apoiado algumas causas que a gente na campanha, a gente falou. Eu compreendo que a campanha eleitoral ela é um combinado entre duas partes, entre os eleitores e a pessoa. Então, assim, nós andamos na cidade de Porto Velho conversando sobre alguns temas, né? Conversando sobre a causa das mães atípicas, em que a gente tem apoiado toda o trabalho legislativo dos outros vereadores que estão criando normas sobre isso. Nós falamos também muito da questão da infraestrutura, de clamar, de pedir por um retorno do programa de iluminação rural que a Prefeitura de Porto Velho teve na época da nossa gestão da Endur. E depois da nossa passagem pelo site Cacoal, a gente tem um pé muito forte na questão da infraestrutura e de saneamento básico, né? Hoje eu sou presidente da Comissão de Saneamento Básico e nós estamos discutindo com o prefeito Léo Moraes, discutindo na Câmara Municipal o futuro do serviço de água e esgoto da nossa cidade, porque do jeito como está não pode ficar. A gente precisa avançar nos 4 eixos de saneamento básico. A gente tem realidades desafiadoras tanto na drenagem, quanto na destinação de final de resíduos sólidos, quanto no serviço de abastecimento de água, quanto no serviço de coleta de esgoto. Todas essas realidades são desafiadoras. Hoje em dia, eu vejo que existia antigamente um grande problema na questão quando ia se ajeitar a estrutura ali da água no asfalto, tinha base de ser feito e tal, tinha aquele problema. Ah, a prefeitura acabou de fazer o asfalto, aí vem como é que é o nome, meu Deus, da empresa? A Caerd, aí tira o asfalto para poder mexer na tubulação, aí depois não coloca como que tava. E eu vi que hoje existe uma grande preocupação para que, inclusive uma lei, né, para poder deixar depois do mesmo jeito que foi encontrado com a mesma qualidade. É isso? Na verdade, a gente tem uma grande dificuldade no relacionamento, e isso não é só em Porto Velho, entre a companhia de água e a Secretaria de Obras, ou seja, quem faz asfalto ou a prefeitura, né? Eu já vivi isso na pele. A gente precisa ter a construção de um cronograma conjunto, porque o porto-velhense não tolera e não vai tolerar mais, e o prefeito Léo, inclusive, já teve uma ação firme nesse sentido, e a gente está com a expectativa que melhore. O povo de Porto Velho conquistar o asfaltamento de um lugar e logo depois vinha a obra de canalização de água oriundo da CEOSP, oriunda do DR, oriundo do PAC, e jogar essa benfeitoria que foi digna de muitos anos, de muitos pedidos das pessoas, jogar fora, né? A gente sabe em termos de engenharia que o asfalto, depois que ele é quebrado, o remendo nunca fica igual, e a gente precisa, quando a gente faz esse tipo de intervenção na malha asfáltica, a gente perde mesmo remendando da melhor qualidade, a gente perde qualidade, a gente perde tempo de vida útil dessa área asfaltada. Então, assim, não existe lógica nenhuma que defenda que a Prefeitura de Porto Velho asfalte um lugar e alguns dias depois a obra de canalização de água passe atrás. A gente tem que inverter a ordem. Tem que passar a obra de canalização de água e depois o asfalto. Isso mesmo. Ó, tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, Thiagão, aqui. É lógico que eu não vou cometer uma gafe, que eu já vi muita gente perguntando assim,
como é que tá a gestão do atual prefeito? Tá melhor do que a outra gestão? Eu acho que isso não tem necessidade desse tipo de pergunta, mas eu acredito que você poderia pontuar algumas coisas legais que você já viu nessa gestão, como que tá, você tá por dentro, vendo ali e vendo a correria que tá sendo tentar fazer o melhor para essa cidade. Na sua opinião, quais são os pontos positivos dessa gestão que tá chegando agora a 100 dias já, né, de Léo Moraes, e você tá ali próximo, né, acompanhando todo o trabalho. Qual que seria ali os pontos que você poderia pontuar que chamou a tua atenção nessa gestão aí? Eu acho que a gente tem avanços. Primeiro, a gente precisa compreender que toda gestão ela avança em alguns quesitos que ela estabelece como prioridades. Com Então, assim, certeza. todos os prefeitos que a gente teve nessa cidade avançaram em algum quesito ou deixaram de avançar, né? Então, por exemplo, nós tivemos na gestão do prefeito Wildo uma gestão muito marcada pelos avanços em termos de infraestrutura. Nós tivemos uma revolução na que tange ao asfaltamento, à iluminação pública e a um conjunto de situações mais ligadas à área da infraestrutura. Eu acho que agora, na gestão do prefeito Léo, esse foco na luta contra os alagamentos, na luta por uma micro e uma macro drenagem mais eficiente na nossa cidade, eu vejo essa pauta como uma pauta muito importante. Vejo também uma necessidade, uma movimentação da prefeitura em ser mais ousada, em estabelecer novos marcos, novos parâmetros, né? A capacidade e a vocação do prefeito em mexer em segmentos que a gente, assim, de certa forma, pensava que não tinha jeito, por exemplo, como a declaração de emergência na saúde, eu achei muito adequado, porque a gente, de certa forma, a gente volta os olhos para temas que talvez o próprio executivo já tivesse achando ao longo do tempo que não tivessem mais jeito, né? Então, essa ousadia digna de uma gestão nova, essa busca por novos desafios, ela é fundamental. Perfeito. Ó só, você que tá assistindo aí, gente, teve um programa que a gente fez uma matéria aqui recentemente, que é o programa Cidade Limpa, que eu achei muito interessante. Vocês vão ver agora nessa matéria, olha só. E olha só, a gente veio aqui para cobrir o lançamento da campanha Cidade Limpa. Você aí também é responsável por deixar Porto Velho mais limpa. Vem comigo nessa matéria. Qual a importância desse projeto aqui, cara, que a gente vê que tá mudando a cara de Porto Velho, né? É isso, é conscientizar e demonstrar que o zelo pela cidade traz economia de dinheiro público, evita a superlotação das nossas UPAs e postos de saúde por conta das doenças sanitárias e deixa a cidade mais agradável, de uma forma mais convidativa a gente frequentar os espaços públicos. E para isso, a necessidade de refletir e trazer consciência a todos, para que possamos cuidar, zelar e amar a nossa Porto Velho. A gente já tem feito o trabalho preventivo, trabalho de limpeza, de roçagem, com varreção elétrica, caminhão, centenas de pessoas nas ruas. Agora a gente precisa de toda a população. Não adianta a gente limpar e logo depois tá sujo novamente. Então vamos nos conscientizar que a Porto Velho é nossa, nos pertence, e só a gente vai conseguir tirar Porto Velho desse cenário nefasto de ser a pior capital entre todas do Brasil em relação à qualidade de vida. A gente aqui está fazendo a divulgação da Operação Cidade Limpa, que é uma operação que vai passar em toda a cidade, para a gente fazer a limpeza de ruas, né, e dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, fique atento no seu bairro, quando estiver passando Cidade Limpa, colocar o lixo que precisa para fora de casa, que a prefeitura vai dar a destinação correta. Então, a gente está na CEMUSB, né, enquanto secretário, e o prefeito Léo pediu para que a gente desencadeasse uma operação junto com várias secretarias para que a gente possa limpar a nossa cidade. O programa Cidade Limpa foi pensado e articulado pelo prefeito e nós estamos gerindo esse projeto. Ele envolve diretamente CEMUSB, CEMOB, CEMAGRIC, Enduro e CENTRAN, além de outras secretarias que também vão estar orbitando e ajudando, né? A CEMUSA está envolvida, a SMTI, então todas as secretarias hoje contribuem com esse tipo de projeto. A Operação Cidade Limpa é uma operação que nós já estamos fazendo há um certo tempo, além de limpar a cidade, de conscientização da população. Hoje nós estamos entregando uma cartilha com informações, mas principalmente, Rodrigo, o saquinho do lixo, para que você não jogue o lixo pela janela, você guarde e possa descartar ela de forma consciente para Porto Velho.
Olha aí, gente, que campanha legal essa daí, né, da prefeitura. Eu achei muito interessante aí. E com certeza o Tiagão deve ter algo a falar sobre a cidade. Na minha opinião, eu acredito que o problema da cidade, principalmente da questão dos alagamentos, tem sim um percentual de culpa de nós mesmos que jogamos lixo na rua, mas não é só isso também. Não é isso, Cesário? Verdade, a gente é um avanço civilizatório, né? A questão do zelo pela sociedade, a questão da limpeza, além de você ter influência em saúde pública, você tem influência na manutenção do sistema de micro e macro-drenagem da cidade, você tem todos os impactos relativos a isso. Então, assim, você tem uma prefeitura de Porto Velho voltada para uma campanha forte, estabelecida, de zelo pela cidade. Eu acho que a grande palavra que a gente precisa defender aqui em Porto Velho, o grande eixo de atuação que a gente precisa defender, que a prefeitura entenda e compreenda e comece a ter, e eu já vejo esses sinais, a gente precisa compreender que a prefeitura ela é zeladora da cidade. Nós precisamos ter uma política de zeladoria da cidade, de compreender isso, de ter zelo com a coisa pública, de ter zelo com a nossa comunidade, com o espaço de convivência que entre nós. E o primeiro item de zelo é manter limpo. O primeiro item de zelo é estabelecer uma política de limpeza adequada e uma política de educação para que a população compreenda e ajude nesse papel. Então o executivo está indo muito bem nesse sentido. A gente está vendo que é uma postura ousada do executivo, mas é fundamental a gente permanecer nisso, porque nós já tivemos em outros momentos, em começo de gestões, operações Cidade Limpas, operação Mutirão nos bairros, e depois isso ir se perdendo. Então meu alerta, meu pedido, minha consideração é que a gente não tenha mais isso aqui. Perfeito. Uma das coisas que eu gostaria muito de perguntar para ti, até porque tu já participou ali da Laindu, é sobre a questão dos furtos, dos fios, cara. Você hoje, como vereador, tem um poder de poder fazer alguma lei, alguma coisa mais rígida contra isso, porque eu acho um absurdo a prefeitura ir lá, fazer um negócio bonitinho, deixar iluminado, mesmo que não seja locais que seja da autoridade da prefeitura, como lugar que é do governo federal, essas coisas tudinho, mas é aqui na nossa cidade, aqui dentro, por exemplo, a ponte, o espaço alternativo, que os caras vão lá, deixam tudo bonitinho, de repente os caras vão lá e furtam um fio, e tipo assim, o cara lá na ponta recebe esse fio, paga baratinho, uma mixaria. Como que tu vê essa situação aqui em Porto Velho? Olha, eu vejo de uma forma... Eu vivi isso, né? E na minha época, no primeiro mandato do prefeito Ido, que eu fui presidente da Indu, que a gente fez a grande revolução na iluminação da nossa cidade, que a gente tirou 20 mil lâmpadas amarelas, colocamos 100 mil lâmpadas brancas, praticamente, e fizemos a iluminação de todos os espaços públicos, os distritos, da ponte sobre o Rio Madeira, da BR-364. A gente teve um momento em que a cidade foi mais iluminada. E a gente lutou contra pessoas roubando transformador, contra pessoas roubando fio. E a gente avançou. Primeiro, a gente fez grandes intervenções em termos de criar dificuldades para esse roubo. Então a gente fez, onde era rede aérea, a gente fez rede terrestre com concreto. A gente fez um conjunto de coisas. A gente estabeleceu política de ficar, de certa forma, de vigilância sobre essas redes. E a gente conseguiu baixar isso muito. A gente fez um trabalho em parceria com a Polícia Civil. A gente conseguiu prender, na época, 7 ou 8 pessoas atuando no roubo desses fios. E aí a gente sentiu que no segundo mandato do governo Hildo, no momento em que a Indu passou por uma outra gestão, houve o recuo dessa... Porque é muito mais difícil entre você instalar um fio que é fácil de roubar e um fio que é difícil de roubar. O fio difícil de roubar dá 3 vezes mais trabalho. Então a gente sentiu que primeiro houve um erro da municipalidade, em que a municipalidade parou de criar as dificuldades para os ladrões, parou de estabelecer também uma política de vigilância e parou de realizar também uma política de manutenção. Vou dar um exemplo para você. Aguaporé, ali na frente do Semitron. Na minha gestão roubaram 2 vezes. Roubaram 2 vezes, eu repus 2 vezes. Nunca mais roubaram. Agora na outra gestão, roubaram um pouquinho. Ninguém reagiu. Roubou mais um pouquinho. Ninguém reagiu. Roubou mais um pouquinho. Ninguém reagiu. Apagou a culpa inteira. Então assim, se você reage, se você mostra atuação, se você mostra que você está olhando, se você estabelece a dificuldade,
você começa a moralizar esse atendimento. Se você mostrar que você está presente, que você está evidenciando. Porque muita gente me pergunta, fala, Tesari, por que na sua época ficava aceso e depois da sua época começou a ter roupa e ficar apagado? Eu falei, porque na minha época o cara sabia que eu estava olhando. A gente estava olhando, a gente estava presente, a gente tinha funcionário. O último funcionário a ir para casa passava olhando e o primeiro a acordar passava olhando, entendeu? E a gente estava sempre presente. E a gente fazia instalação criando dificuldades a esse roubo. Muito bom, né? Há possibilidade de ter alguma coisa assim mais severa assim na punição contra essas pessoas, tipo alguma lei, alguma coisa na Câmara ali para que os vereadores possam apoiar, porque assim, eu acredito que existem pessoas que só param de fazer quando pesa no bolso, infelizmente, né? Essa matéria, a gente poderia penalizar ela na esfera civil com multas, mas no que tange a questão penal, já foge da esfera de atuação da Câmara Municipal. Mas eu creio que se uma operação como a gente já fez, em que a gente consiga que a polícia repreenda os compradores, e foi esse o caminho que a gente conseguiu um avanço muito grande aqui. A gente, em conjunto com a inteligência da Polícia Civil, localizando quem compra esse fio e fazendo quem compra parar de comprar, a gente cria uma sequência de boas ações. Porque quem compra para de comprar e Isso. quem rouba, quem furta, para de furtar. Porque não tem quem compre, né? Exatamente. Ô Diagão, eu sempre estou presente lá na Câmara, inclusive a gente faz aqui na TV Caboquinho toda segunda e terça, a gente está lá para a gente poder fazer um resumo do que acontece na segunda e na terça ali na Câmara Municipal de Porto Velho. E um grande debate que eu vi recentemente foi sobre a empresa da coleta de lixo, né? E assim, eu sou leigo para falar com mais propriedade no assunto, mas você, como está sempre estudando no assunto, eu gostaria que você esclarecesse algumas coisas para a gente. Se eu não me engano, estavam querendo retirar o contrato com a empresa, porque a empresa apresentava irregularidade, o Ministério Público tinha pedido para ser investigado. Conta para mim um pouco sobre o que está realmente acontecendo aí. Bem, eu posso falar com muita propriedade, porque no final do governo Mauro, foi me dada a função de criar o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada. E durante todo o governo Wilder, eu fui secretário executivo desse Conselho Gestor, em que um dos desafios que nos foi colocado foi de realizar o edital da nova concessão de destinação final de resíduos sólidos. Vamos aqui fazer um olhar no tempo. Nós temos a licitação, que ela é uma contratação mais simples. Nós temos com um tempo menor, que na lei antiga era 5 anos, na lei nova agora pode chegar até 10. Nós temos a concessão, que é um contrato maior, de 15, 20, 25, 30 anos, um contrato com volume financeiro maior, com volume de obrigações maior. E nós temos a PPP, que seria uma concessão que traz uma obrigação de investimento em obras, tá? Então, a Prefeitura de Porto Velho tinha uma concessão em que a empresa Marquise era dona dessa concessão, em que ela ganhou lá no governo Roberto Sobrinho. Essa concessão foi questionada no governo Mauro e nós passamos, a partir do governo Mauro, o governo Mauro lançou diversos editais para fazer uma nova concessão e nenhum desses editais tornou-se frutífero. Nós passamos o governo Mauro todo sendo geridos por uma concessão em que tinha uma decisão judicial definindo os limites de atuação dela. Então vamos lá. A gente tem uma concessão feita no governo Roberto, ela vem plena até o governo Mauro. No governo Mauro ela é atacada por uma decisão judicial, ela se torna precária, ela se torna definida, o serviço continua, mas ele deixa de ser regido por aquele contrato de concessão e passa a ser regido por uma decisão judicial que estabelece quais artigos da concessão estão válidos. Isso vem até o governo Wildon, onde a gente começa a realizar um novo edital de concessão, lança esse edital de concessão com a seguinte questão: técnica e preço ou preço? Vamos olhar aqui. Numa cidade desafiadora como Porto Velho, que todo dia ela dorme maior. Numa cidade que a gente que tem mais de 20 anos de vida aqui, a gente lembra do período que a gente tinha problema na questão do lixo aqui.
nós podemos nos dar o direito de escolher uma empresa para catar o lixo nosso para fazer a destinação final de resíduos sólidos somente pelo preço, ou a gente tem que garantir que essa empresa também tenha a técnica, a capacidade técnica de realizar. A Prefeitura de Porto Velho, com medo de errar, com medo de, quem sabe, uma empresa aventureira ganhar essa concessão, essa PPP, ela estabeleceu o princípio da técnica e preço. No princípio da técnica e preço, nós tivemos praticamente mais de 100 empresas que ficaram sabendo dessa disputa e só 2 concorreram até o final. A empresa Marquise, através do consórcio Eco Rondônia, ganhou a concessão, e essa concessão, ela, por ter sido com base na técnica e preço, ela sofreu ataques constantes do Tribunal de Contas. Em determinado momento, o prefeito Wildo consegue uma decisão judicial e ele consegue avançar, e ele manda um projeto de lei para a Câmara convalidando os atos dessa concessão, os atos dele. E essa concessão, ela é assinada. A empresa concessionária começa a construção do aterro definitivo, porque hoje nós usamos um aterro provisório, e começa a valer todos os itens, começa a chegar caminhão novo, começa a ter toda a política. Ocorre que a decisão do tribunal, o tribunal não volta atrás, e o prefeito Léo segue a decisão do tribunal e susta a concessão. Quando ele Isso foi o que aconteceu agora. Isso. Quando ele susta a concessão no ato administrativo, ele manda um projeto de lei para a Câmara para que a gente recuasse da convalidação que a Câmara passada, na gestão do prefeito Wildo, fez dos atos administrativos. Agora, eu fiz 70% desses atos. Quando eu saí, eu deixei um texto pronto, depois a FIP fez um levantamento e manteve praticamente todos os termos do edital que a nossa equipe tinha deixado pronto. Então, assim, eu passei alguns anos da minha vida tratando disso, eu vivi isso de dentro. E aí, Deus me deu a oportunidade de ser vereador no momento em que isso vem para a Câmara, e me deu a oportunidade de ser presidente da Comissão de Saneamento Básico. E eu fiz um parecer de 43 folhas explicando para as pessoas o seguinte: que essa concessão, ela é limpa, ela é sadia, ela é ética, e ela foi fruto de uma concorrência. E que os vereadores da legislatura passada estavam certos ao validarem os atos da prefeitura. Então, se os vereadores da legislatura passada estavam certos ao validarem os atos, nós não podemos, numa aventura, desvalidar esses atos, enfraquecendo a concessão e colocando em risco a nossa política municipal de destinação final de resíduos sólidos. É complicado, mas é essa a novela mexicana. E aí eu vi também que, além disso aí que você falou, existe uma grande preocupação de acontecer casos como aconteceu no Candeias de Jamari, de até o momento que outra empresa entre e comece a máquina a funcionar, a Porto Velho poderia estar padecendo, não é isso? Exatamente. Hoje nós temos uma empresa que reage às demandas com muita rapidez. Hoje, o cidadão que fala assim, olha, o lixo não passa aqui na minha área. Se ele chegar no setor de fiscalização da CEMUSB, ou se ele chegar na própria empresa, a resposta é muito rápida. Nós já tivemos problemas graves. Então, o que eu digo é o seguinte, eu gosto de falar o seguinte: a Marquise aprendeu a lidar com o porto-velhense. E o porto-velhense aprendeu a lidar com a Marquise. Então, assim, e a gente não pode ser um lugar em que as pessoas não tenham coragem de fazer investimento. Porque se cada gestão que entrar aqui destruir a concessão feita pela gestão anterior, nós não vamos ter segurança jurídica e nós não vamos ter grandes empresas fazendo grandes investimentos aqui, porque não vão confiar no poder público porto-velhense ou rondoniense. É um caso bem complicado aí, mas eu entendo que existe essa preocupação maior pelo povo, né? Sim. De que seja feito o bom trabalho. Até porque, tipo assim, eu nunca ouvi nenhuma pessoa reclamando do trabalho da atual empresa. Sim, Só ouço elogios. A gente não tem nenhuma reclamação digna de nota há alguns anos. Entendeu? Nenhuma reclamação assim que a pessoa reclame na segunda não resolva na sexta. Mas eu vi também que existe uma pressão aí do Ministério Público, né? Para que seja vista essa situação, né? Do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas, desculpa. Então, eu acredito que também tem essa preocupação do outro lado, né? De fazer o que o tribunal tá pedindo, não é isso?
Mas uma questão. Aí eu devolvo para você a pergunta. Numa questão tão complicada quanto o lixo, tu contrataria só pelo preço? Com certeza não. Na verdade, eu sou um dos que lutam contra essa questão de preço, porque hoje em dia, por exemplo, tu vai contratar, eu encontro isso com meus clientes na rua, né? Às vezes o cara fala assim, não, tem meu sobrinho aqui que já faz os vídeos pra mim aqui. Só que aí o vídeo dele não traz Sim. o que a loja quer. A loja tá precisando vender mais, anunciar mais, ser vista mais vista. Então, se não tá dando certo, então por que não tem que se preocupar com o preço? Tem que se preocupar com o produto que está sendo entregue, a qualidade do produto que está sendo entregue, não é isso? Eu tô aqui, por exemplo, aqui no seu estúdio. Eu tô vendo, por exemplo, o seu microfone. Eu vou em outros podcasts, não é esse microfone bonito, elaborado, Sim. case como que é esse teu aqui. Tem uma Entendeu? qualidade de áudio, né? Tem uma qualidade. Então, assim, você para pra pensar nessa questão. A gente pode cometer esse tipo de erro na nossa vida pessoal. Sim. Entendeu? Você pode. Que já não é recomendado. Mas quando é pro outro, quando é pra coletividade. Então, assim, graças a Deus, hoje nós não temos esse debate em Porto Velho se o caminhão vai ou não vai passar. Se o caminhão vai ou não vai até o fim da rua. Se o serviço vai ou não vai ser feito. Hoje, isso não é tema de debate em Porto Velho. Porto Velhense não fala mais disso. Uma outra coisa que eu quero... Agora que tu me falou que tu é presidente da Comissão de Saneamento Básico da Câmara, não é isso? Sim. Me explica a situação daquela vilazinha que tinha ali, eu acho que tiraram a galera de lá, que é ali que ficava ali, que era o aterro antes. A Vila Princesa. Uma vez eu fui fazer uma matéria lá, se eu não me engano, tava tendo uma ação social do Dia das Crianças, e eu fiquei muito chocado pelo local, ali as crianças estavam vindo, elas estavam retirando o lixo para sobreviver e foram em casa para trocar de roupa para vir para a festinha do Dia das Crianças ali. Como ficou aquela situação naquela galera ali? O que realmente aconteceu? Olha, a gente teve, na gestão passada, foi estabelecido um auxílio durante alguns meses, garantindo renda daqueles profissionais que trabalhavam no entorno do lixão. Eles hoje são algumas das vítimas dessa incerteza, né? Porque a gente, tendo a certeza da concessão, a obra do aterro volta e logo em breve eles voltam a ter atividade. O vereador Santana, que tratou muito desse tema, esteve até comigo esses dias. A gente está perto de fazer uma indicação ao Executivo Municipal para que esse auxílio seja mantido por mais alguns meses, até que seja definido isso, para a gente não ter uma questão social muito grave. Entendi. Então, até nisso aí vai trazer impacto também, né? Claro, traz impacto. Você que está assistindo aí, meus amigos, você está assistindo essa transmissão ao vivo com qualidade, porque hoje a gente usa aí a nossa parceria com a Brasil Digital hoje, que é a melhor internet do estado de Rondônia e faz essa qualidade chegar até você. Olha só. Já pensou em ter a melhor conexão e planos personalizados para você? Com a Brasil Digital, você tem planos de 500, 700 e 1000 mega, além de mais de 180 canais de TV e rádio, e ainda tem acesso ao BRD Play, com os melhores streamings para a sua família. Escolha o melhor plano para você e vem ser Brasil Digital. Ligue 993 69 1883 e contrate já! É isso aí, gente. A gente usa aí a Brasil Digital já tem mais de 4 anos, quando a gente começou aí com esse projetinho aqui. Na época ainda era estilo Jô Soares com a mesinha, e hoje a gente transformou no estilo podcast aqui. E, claro, também todas as outras matérias que a gente grava por aí, a gente disponibiliza na internet, é através aí da tecnologia da Brasil Digital. E eles não têm só internet. Dentro do pacote deles você tem Disney Plus, vocês têm a Star Max, não é? É a HBO Max, né, que é outro streaming, Disney Plus, e você também pode contratar o serviço deles de câmera de vigilância dentro do seu pacote, olha só. Então tudo num só lugar. Procure se informar pelo site lá da brasildigital.com.br, tá bom? Para finalizar, amigo Thiagão, gostaria de saber mais sobre essa questão da CAERD. Eu mesmo já tive alguns problemas com a CAERD recentemente, quando me mudei para essa residência. E, tipo, eu tinha uma semana aqui, já chegou uma conta que eu nem tinha água aqui, né? Porque aqui onde eu moro, por exemplo, tem que ter uma bomba
para poder puxar a água, que a água ela não sobe para a caixa, que é bem fraco. E recentemente estavam mexendo aqui na tubulação, eu acho que deu entrada de ar, não sei o que foi, que é a conta que geralmente dava R$ 60 por mês, deu 300 e pouco reais lá. E eu tive que parar tudo aqui, ir lá para resolver. Aí descobriram que não tinha nenhum vazamento nem nada, que o erro era de lá mesmo, aí foi diminuir o valor da conta, porque eu insisti em ir lá. Imagina pessoas que não podem deixar de trabalhar para ter que resolver isso no horário comercial. Como que tá a situação da CAERD hoje em Porto Velho? A gente vive uma realidade dantesca. Nós temos o pior serviço entre as capitais do Brasil. Nós temos uma companhia de cada 100 litros de água que ela trata, ela perde 79 litros no caminho até os consumidores. Nós temos uma ineficiência muito profunda, nós temos uma qualidade da água extremamente baixa, nós temos um nível de esgotamento sanitário na cidade praticamente só nos condomínios, né? Então, assim, nós estamos no século XVIII em termos de serviço de abastecimento de água e serviço de coleta de esgoto. Eu, na campanha eleitoral, rodei essa cidade falando o seguinte: olha, nós temos uma companhia estadual de água, mas isso não tira do município a responsabilidade sobre o tema. E o prefeito Léo também tem essa compreensão de que está na hora da prefeitura de Porto Velho assumir um protagonismo nesse tema, entendeu? Então nós estamos tendo hoje, inclusive nesse momento, eu daqui estou indo para lá, uma audiência pública para tratar o futuro da CAERD. O governo do estado pretende, está discutindo fortemente, uma privatização dela toda em bloco. Eu compreendo que Porto Velho precisa ser um bloco separado, porque nós temos aqui um desafio muito grande, nós temos uma realidade muito grande e a gente precisa de investimentos muito altos, muito rápidos. Que se alguém pegar 30 cidades, ele não consegue focar aqui. Então, talvez Porto Velho, o caminho adequado seja uma concessão em separado. Mas, para um lado ou para o outro, ou para o poder público, ou para a iniciativa privada, precisamos ter um serviço melhor. Nós precisamos, o porto-velhense precisa parar de achar que a fossa é saneamento básico. A fossa é gambiarra, Sim. entendeu? Mas o porto-velhense está tão acostumado com isso que vários lugares que eu passei fazendo campanha, as pessoas falavam assim, mas tem algo melhor que a fossa? Eu falei, não, a fossa é gambiarra, a fossa não existe. É menos que o básico. É menos que o básico. Então, assim, hoje a gente tem muitos desafios a vencer. Porto Velho é a capital mais problemática em termos de saneamento hoje no Brasil. Eu vi também que recentemente nós estamos aí vivendo. Tem gente que diz que não, tem outros que concordam, mas nós estamos vivendo extremos climáticos, né? Que uma hora é uma seca horrível, outra hora é uma cheia horrível. E na época da seca, a gente teve vários problemas de água estar chegando na casa das pessoas. Vários bairros aqui. Lógico, teve bairros que não passaram por isso. Teve bairros que teve água normal, nem sentiram isso aí. Mas teve bairros que ficou semanas, às vezes. Tiveram que chamar o caminhão-pipa, que inclusive muita gente não sabe, mas a CAERD ela disponibiliza o caminhão-pipa gratuito, porque você está pagando. Então você tinha que pedir, mas como tinha muita gente pedindo, às vezes demorava 2, 3 dias para o caminhão-pipa chegar na casa daquela pessoa. E isso eu vejo que é uma situação que parte técnica, né? Porque não tem como a gente, do lado do rio, não poder puxar a água e tratar e levar para as casas. Isso seria um problema técnico, então, ali da CAERD, né? Os egípcios bombeavam água a 50 quilômetros do rio Nilo. Hoje o sistema principal da CAERD não chega a 3 quilômetros do rio Madeira. Então, assim, a gente precisa pelo menos assim superar os egípcios. Entendeu? É uma coisa complicada, há né? 2000 anos atrás. Então, assim, nós temos uma dificuldade técnica muito profunda, que não é culpa dos servidores, é Sim. culpa de um conjunto de erros de várias gestões. Inclusive, as 2 últimas gestões foram muito melhores que a média, né? Mas o buraco é tão grande que arrumar dá muito trabalho. Então, se você tem hoje até a obra da adutora ficar pronta, ela ficou pronta tem acho que semanas, nem meses, você tem um problema grave, você não tem o produto para vender. Como que se você é uma empresa de água que não tem mais água para vender, essa é a grande dificuldade. É complicado. Mas aqui você está saindo daqui para ir para uma reunião para tratar justamente disso, é isso? Sim, a audiência pública que está estabelecendo, que está discutindo a modelagem da venda, da privatização ou da concessão do serviço da CAERD.
Esperamos que aí venha coisa boa pra nossa Porto Velho. Amém. Estamos chegando aqui no final do programa, Tiagão. Eu sei que você daqui já vai para outro. É uma correria muito louca, né, Tiagão? Mas eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui agora e falasse com a nossa audiência. Muita gente vai assistir depois, né? Que nesse horário ainda estão trabalhando, vão chegar em casa. Outros estão assistindo pela televisão aí, no conforto do celular. Eu gostaria que você falasse com as pessoas o que Porto Velho pode esperar desse novo Tiago Tesari, né? Que antes era da Indu e agora é vereador da cidade de Porto Velho. Bem, eu acho que Porto Velho pode esperar uma pessoa que não se entrega, que tem muita fé nessa cidade, que tem muita fé nesse povo, que tem muita fé nas conquistas que a gente pode ter, que tem muita fé na comunidade, na nossa sociedade e na nossa capacidade de evoluir. O melhor da nossa cidade ainda está por vir. Eu creio nisso e defendo isso. Show de bola, meus amigos. Olha só, vou deixar na tela para vocês aí. Aqui é o Instagram do meu amigo Tiago Tesari aí, que a gente já conhece há um tempão. Ele, desde a época da Indu, sempre falou com a gente de uma forma bem humilde, diferente de alguns outros vereadores que você tem que procurar o assessor para falar do cara e é muito difícil. Então, eu sei quem tá trabalhando, tô ali direto com eles e o Tiago Tesari é um, mas eu insisto para você que esteja assistindo, acompanhe as redes sociais das pessoas que a gente escolheu para estar ali, porque às vezes a gente fala assim, o cara só aparece na época da política, não sei o que, da época da eleição e tal, mas hoje tem as redes sociais para você acompanhar e saber o que está sendo feito. E o Tiago Tesari é um dos que está sempre atuante e mostrando seu trabalho aí nas redes sociais. Tá aí o Instagram dele aí, já siga e acompanhe também. E você que também não segue a gente ainda, acompanhe o nosso TV Caboquinho, está com 24 mil seguidores e atingindo aí 1,5 milhão de acesso mensal já, mostrando a cultura, o turismo e o empreendedorismo. Aqui você não vai ver morte, assassinato, acidente, nada. É algo voltado somente para a família aqui. E o nosso portal também, que esse mês aí atingiu 1,2 milhão de acessos, onde a gente traz as principais notícias do dia. Inclusive, tá aí na capa hoje o teatro grátis aí, ó, dia 5 e 6, amanhã, tá? Vai estar o espetáculo Meu Amigo Inglês, aqui em Porto Velho, totalmente gratuito, um espetáculo que foi sucesso em todo o Brasil, rodou o Brasil aí e agora tá de graça lá no Espaço Tapiri, ali perto da Lauro Sodré, mais ou menos. Na matéria tem o endereço completo, é gratuito, você vai lá e assiste, vai ser às 20 horas, tá? No sábado e às 20 horas no domingo, então tá aí. Você vai ver também aí as notícias do que o prefeito Léo tá fazendo, o que alguns vereadores também da Câmara estão fazendo, você acompanha aí também no nosso portal para todos vocês. Vamos ficando por aqui e até semana que vem, gente. Valeu, tchau, tchau. Essa flecha pro futuro. Oh, yeah. Acende a poronga no escuro. Quero ouvir na raiz da batida original. Vem aí, o caboclo digital.